A briga entre o governo e os bancos. Parte da briga entre o governo e os bancos é boa. É aquela relacionada à redução dos juros bancários, do spread, que é a diferença entre o custo de captação dos bancos e as taxas cobradas do consumidor. Os bancos públicos baixaram os juros, depois foi a vez dos privados, e os consumidores estão atentos às taxas de administração cobradas. Isso melhora a eficiência da economia. A redução do custo do dinheiro diminui o risco de inadimplência porque as pessoas conseguem pagar. Tudo isso é para o bem da economia brasileira. E qual é a parte boba dessa história? A parte boba dessa história é essa briguinha. A presidente da República não tem que se preocupar com o que um economista da Febraban diz. Não faz sentido essa briga obrigar os bancos a se retratar. Não pode ser Dilma versus os bancos. Até porque pode chegar a hora em que o Banco Central terá de subir os juros para conter a inflação. Do jeito que o assunto está sendo levado, como uma cruzada, uma briga da presidente contra os juros altos, como será o dia em que o Banco Central precisar subir a Selic? A Dilma, como economista, sabe que a política monetária não pode ser assim. O Banco Central tem de ter liberdade. O IBGE divulgou o IPCA, que ficou bem mais alto do que o do mês anterior. Mas a boa notícia é que no acumulado em 12 meses ele continua com a tendência de queda, porque no ano passado a inflação foi bem mais alta. A gente tem de olhar sempre para esse bicho chamado inflação para que ele não saia do controle. Também tem um lado perigoso dessa briga. Quando o marketing entra, as coisas ficam distorcidas. O governo deveria focar no movimento saudável que ele fez, não transformar tudo isso numa briga entre a presidente e os bancos. Termina aqui o nosso primeiro bloco, daqui a pouco eu volto. Até já. O modismo corporativo e a confusão dos nomes. O mundo corporativo tem lançado moda constantemente. Desde o filme Tempos Modernos, do espetacular Charles Chaplin, o modismo corporativo tem causado verdadeiras confusões com nomes até interessantes. É reengenharia, parceria, absenteísmo, network, balance scorecard, feedback, turnover e por aí vai. Uma delas que tem me tirado o sono é a quase banalizada gestão de pessoas. As transições nominais de DP, Departamento de Pessoas, para RH, Recursos Humanos, para então o GP, Gestão de Pessoas, parecem não ter sido suficiente para tentar que cuidar de pessoas parte de um princípio básico que é preciso realmente gostar de pessoas. Muitos gerentes, diretores e líderes acreditam que dar bom dia, pagar os salários pontualmente ou conceder alguns benefícios diferenciados é suficiente para se auto-intitular gestor de pessoas. Quando um líder diz, nossa, como é difícil tratar com pessoas, elas são muito complicadas, eu me pergunto o que esses líderes estão fazendo nesta posição. O fato é que alguns desajustes às relações humanas estão sendo abordados de forma empírica e pouco profissional por suas lideranças. É extremamente necessário que comece a dar conta da importância do desenvolvimento de uma cultura interna em total sinergia com a estratégia desejada pela empresa. As diversas variáveis que compõem o clima de uma organização, a comunicação, a integração, a valorização e o reconhecimento, a expectativa de crescimento e desenvolvimento, a autonomia, a participação, o sentimento de utilidade, a liderança, a satisfação pessoal com o trabalho que realiza as pessoas, a visão organizacional, a remuneração e os benefícios, a imagem, as crenças e os valores da organização, as condições de trabalho físicas ou processuais, são apenas alguns dos fatores que tornam a interação humana uma questão complexa a ser abordada com profissionalismo por todos aqueles que desejam o sucesso da organização em que trabalham. Termina aqui o nosso segundo bloco, daqui a pouco eu volto. Até já. Você está preparado para um país de primeiro mundo? O Brasil viveu recentemente dias intensos no que se refere a crédito e juros bancários. Uma verdadeira guerra de créditos iniciada pelos bancos públicos,
baixando as suas taxas com cortes dignos de uma espada de samurai recém-afiada, abalou as estruturas bancárias e depois foi seguida pela maioria dos bancos privados, que não tiveram muita escolha e também foram para a guerra, mas com cortes não tão afiados como os cortes dos bancos públicos. Uma promessa de juros mais dignos para quem sonha em ter a sua moradia, o seu carro zero e abrir a sua empresa foi anunciada. Depois a guerra passou para o outro lado, o dos juros para quem aplica. A renda fixa está abalada, também foi atingida no meio desse combate. A poupança, sinônimo de conforto, de uma rentabilidade constante em todos os meses, pode ter seu rendimento prejudicado caso a Selic, a nossa taxa referencial, baixe de 8,5% ao ano, o que pode ocorrer em breve. Aliás, nunca antes na história desse país, o nome taxa referencial teve tanto sentido como agora. Por enquanto, muitas pessoas estão eufóricas com as novas possibilidades de adquirir carros, imóveis, pagar e renegociar as suas prestações. A euforia é até explicável se compararmos o que um brasileiro vai economizar em um financiamento versus a redução da rentabilidade da renda fixa. Por enquanto, o ganho vai ser muito maior em favor do consumidor. Para quem quer gastar e consumir, nunca antes tivemos águas tão azuis para navegar. E o nosso PIB precisa dessas águas com urgência, pois o nosso PIB está um pouco doente. Para quem pensa em se aposentar com base na renda fixa, como é que vai ficar essa situação? Em países de primeiro mundo, o que o Brasil pretende ser com a redução das taxas, não existe essa rentabilidade da renda fixa que existe por aqui. Quem quiser se aposentar pela previdência privada, que em resumo é um sistema que acumula recursos que garanta uma renda mensal no futuro, vai ter que ou começar a poupar mais cedo ou colocar aportes maiores para quem está no meio do caminho. Mas nós temos um pequeno problema aqui. O governo quer que os brasileiros gastem mais para girar os motores da nossa economia. Por outro lado, nós teremos que poupar mais ou arriscar mais na renda variável para ter uma velhice tranquila. Como fica essa equação? Muitos brasileiros, sem dúvida, devem estar fazendo contas do que vão poder comprar com as novas taxas oferecidas pelos bancos. E as contas de quanto vão precisar guardar para se aposentar? Será que alguém está fazendo? Será que alguém experimentou atualizar os seus simuladores de previdência para as novas taxas? Taxas de países de primeiro mundo? Você está preparado para um Brasil de primeiro mundo? Essa é a resposta que eu te faço e espero que ela te leve a algumas reflexões. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas ou sugestões, envie um e-mail para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.